quem fala é o Ângelo da Aquário Sobrinho, e vamos dar início ao nosso vídeo falando sobre a importância dos oligoelementos nos aquários. Os oligoelementos são elementos químicos utilizados em minúsculas quantidades pelos organismos vivos. Sem exceção, sejam eles bactérias, plantas, animais, todos eles precisam de oligoelementos para desempenhar funções vitais dos seus organismos. Os oligoelementos são retirados pelos seres vivos do aquário, ou da alimentação, ou diretamente da água. Muita gente não sabe, mas a maioria do cálcio que os peixes utilizam vem da água e não da sua alimentação. Então, é muito importante que a gente tenha uma água com quantidade adequada de micronutrientes para fornecer esses micronutrientes aos animais, às plantas e principalmente às bactérias dos filtros, que desempenham um papel fundamental na manutenção dos nossos aquários. É muito comum a gente ver nos grupos de aquarismo, na internet, no WhatsApp, pessoas com aquários em excelentes condições de temperatura, pH, dureza, contaminantes zerados com amônia e nitrito, e mesmo assim os peixes adoecerem e até morrerem. Um dos principais motivos disso acontecer é a falta de micronutrientes. A falta de micronutrientes pode causar um estresse no peixe, reduzir sua imunidade e desencadear doenças em um ambiente que normalmente não era para ele adoecer. Então, os oligoelementos são muito importantes e são negligenciados pela maioria dos aquaristas. No aquarismo em geral, seja ele de água doce ou marinho, os 13 principais oligoelementos são o ferro, o iodo, o manganês, o cobre, o zinco, o molibdênio, o cromo, selênio, cobalto, boro, bário, lítio e estronço. Vamos falar um pouco de cada um para que as pessoas entendam a real importância desses elementos na saúde do seu aquário. O primeiro oligoelemento que vamos abordar é o ferro. O ferro, como micronutriente, tem funções diferentes em organismos diferentes. No caso dos animais que possuem sangue, o ferro é responsável pela síntese das hemácias e da hemoglobina. Nas plantas, o ferro tem a função da síntese da clorofila. E nas bactérias nitrificantes, o ferro funciona como um acelerador da nitrificação. A imagem que aparece no vídeo é do hemácia, o glóbulo vermelho. Aparece também com detalhe a hemoglobina e as moléculas de oxigênio. É a hemoglobina que é responsável por transportar o oxigênio ao longo do nosso corpo para todas as nossas células. Uma deficiência em ferro no organismo vai causar a deficiência na hemoglobina, nos glóbulos vermelhos, e isso vai causar uma oxigenação pobre do nosso organismo. Os peixes também ficam anêmicos, igual a gente fica. A imagem que aparece no vídeo agora é da síntese da clorofila, onde o ferro tem papel fundamental. Sem clorofila não tem fotossíntese. Sem fotossíntese as plantas não sobrevivem. A imagem que aparece agora é de uma folha de tomate com deficiência de ferro. O sintoma da falta de ferro são folhas amareladas, folhas com necroses e folhas com nervuras. O próximo oligoelemento que vamos abordar é o iodo. O iodo, como micromineral, tem diversas funções metabólicas e hormonais nos animais. Ele tem funções oxidantes em plantas, animais e bactérias, e também ele é muito importante para diversos corais, crustáceos e outros invertebrados. No caso dos corais, camarões e outros invertebrados, o iodo é parte considerável da sua composição química. Porém, entre os aquaristas, há uma discussão sobre a real necessidade de dosar ou não dosar. Olha bem, se os organismos retêm uma grande quantidade desse elemento no seu organismo, alguma função ela tem que ter, embora ainda não seja cientificamente definida. Então, no caso de aquários marinhos, é sempre importante manter adequados níveis de iodo. O próximo oligoelemento é o manganês. O manganês tem funções em várias enzimas, na construção de tecidos e órgãos diversos e também na síntese da clorofila, como o ferro tem. Bom, eu disse sobre enzimas agora no manganês e vou acabar dizendo enzimas e alguns micronutrientes mais para frente.
Para quem não conhece, enzimas são moléculas que aceleram diversas reações químicas no nosso organismo. Além de reduzir o tempo dessas reações, ela diminui a energia necessária para que essas reações aconteçam. Na imagem que aparece aí no vídeo, vemos a reação de oxidação da glicose, onde que com a participação de enzimas, ela tem um gasto de energia muito menor do que sem a participação de enzimas. O próximo oligoelemento que vamos abordar é o cobre. O cobre ele é muito tóxico até mesmo em pequenas quantidades. Já em concentrações de microgramas por litro ou miligramas por litro, já é capaz de matar peixes, crustáceos e outros invertebrados. Porém, o cobre é essencial em vários processos no organismo. Ele é fundamental em várias enzimas, ele é fundamental nos processos de respiração aeróbica de plantas, de animais, bactérias. É importante na síntese da hemoglobina, na síntese do colágeno, que é um dos principais componentes das escamas dos peixes, e também na participação de construção de vários tecidos diversos. O próximo oligoelemento que vamos abordar é o zinco. O zinco é crucial no metabolismo de plantas, animais e bactérias. O zinco tem participação em enzimas, na formação de proteínas, no carboidratos, hormônios, na síntese do DNA e RNA, nos glóbulos vermelhos e em vários outros processos. Uma curiosidade é que os peixes têm dificuldade de absorver zinco pela alimentação de vegetais. Ele tem uma facilidade maior de absorver o zinco, que seja livre na água ou de uma fonte de alimentação animal. O próximo oligoelemento que vamos abordar é o molibdênio. O molibdênio, como micronutriente, ele tem papel em diversas enzimas, ele regula a absorção de cobre pelas plantas e animais, ele tem papel fundamental na nitrificação. Sem o molibdênio, não ocorre a oxidação da amônia em nitrito e do nitrito em nitrato. O próximo micronutriente que vamos abordar é o cromo. O cromo, como oligoelemento, ele está relacionado com a produção de energia pelas células, através da regulação da glicose e da metabolização dos lipídios. Nas plantas, não há nenhuma evidência da necessidade do cromo. O próximo oligoelemento que vamos falar é o selênio. O selênio, como micronutriente, tem várias funções. Ele protege contra os metais pesados, ele tem efeito antioxidante, ele tem papel na metabolização da glicose e na constituição de vários tecidos, sejam eles de plantas ou animais. O próximo micronutriente que vamos abordar é o cobalto. O cobalto é o elemento principal da vitamina B12, a cobalamina, que tem função da metabolização de aminoácidos e ácidos nucleicos, é fundamental na formação do sangue e está relacionada a evitar problemas cardíacos e neurais. A título de curiosidade, a vitamina B12 é essencial para as bactérias fixadoras de nitrogênio, que são aquelas bactérias que retiram o nitrogênio do ar e o transformam em nitrato para o metabolismo das plantas. O próximo micronutriente que vamos falar é o boro. O boro é responsável por várias funções metabólicas, principalmente de reprodução e do sistema imunológico. Ele é fundamental na construção da parede celular, na osmorregulação e no transporte dos carboidratos. O próximo micronutriente que vamos abordar é o bário. O bário, assim como o cobre, é extremamente tóxico em pequenas concentrações, mas mesmo assim ele ainda se faz necessário aos organismos em concentrações muito pequenas. Nos aquários, a principal função do bário está relacionada com a calcificação dos corais. Fora isso, ele não tem nenhuma outra função específica. O próximo micronutriente que vamos falar é o lítio. O lítio, como micromineral, ele tem funções metabólicas diversas, principalmente relacionado com a neurotransmissão. Ele está relacionado com a calcificação dos corais duros e também está relacionado com a vitamina B12, assim como o cobalto. O último micronutriente do nosso vídeo é o estrôncio. O estrôncio, como oligoelemento,
ele está relacionado diretamente com a calcificação dos ossos e dos esqueletos dos corais. Bom, agora que nós falamos dos 3 micronutrientes importantes ao aquarismo, vamos falar como que as principais maneiras de fornecer esses micronutrientes aos peixes, plantas e micro-organismos do aquário. Existem 3 formas de fornecer os micronutrientes: através das trocas parciais de água, através da alimentação adequada e usando suplementos apropriados, como fertilizantes e kits de e suplementos de alimentos traços. O problema das trocas parciais de água é que você não sabe se você está dosando todos os suplementos na medida correta, ou se está faltando algum elemento, ou se tem algum desses micronutrientes que está sendo dosado em excesso. Para a nossa alimentação, vários desses micronutrientes são em quantidades muito maior do que a adequada à vida no aquário. Então a gente tem que tomar muito cuidado com água de troca parcial de má qualidade. Sobre alimentação adequada, nós aqui da Aquário Sobrinho sempre batemos na mesma tecla. Use as melhores rações do mercado, use alimentos vivos de boa qualidade e você irá estar fornecendo micronutrientes na medida adequada para os seus animais. Se você usa uma ração de má qualidade, você vai ter um peixe subnutrido, você vai ter problemas com a qualidade de água, vai faltar nutrientes, a água vai ficar turva. Então, alimentação de alta qualidade é extremamente importante para o aquarismo. Agora, a maneira mais fácil de fornecer micronutrientes ao aquário é dosando suplementos apropriados. Existem suplementos no mercado que dosam iodo, que dosam todos os outros elementos traços, que dosam cálcio, que dosam magnésio. Isso de forma bastante controlada. Assim sendo, o aquarista consegue manter um controle do que ele está colocando no aquário. Ele não está colocando às cegas, ele está colocando aquilo que o aquário precisa. Nós, Aquário Sobrinho, em todos esses anos de aquarismo, todos esses anos envolvidos com aquarismo de água doce, aquarismo de água salgada, acabamos desenvolvendo, através do estudo técnico, do estudo científico, da nossa experiência prática, uma série de produtos de micro e macronutrientes que o aquarista pode utilizar para manter uma excelente qualidade de água, sem ter que ficar fazendo troca parcial, mantendo um nível constante, mantendo um nível regular, o que reduz o trabalho de ter que fazer uma troca parcial, reduz as variações dos parâmetros químicos na água, assim, mantém uma qualidade melhor de água para os animais, para os peixes, mantém uma qualidade melhor de filtragem. Enfim, com esse vídeo nós tentamos informar as pessoas da importância dos micro e macronutrientes no funcionamento do aquário. Um assunto pouco conversado, pouco debatido e de vital importância para o sucesso no aquarismo. O que vai definir se um peixe vai viver 2 anos ou 10 são as condições em que ele vai estar. Se ele vai estar bem nutrido, se ele vai estar bem suprido de todos os nutrientes que ele precisa para viver. Se ele não tiver todos os nutrientes, independente da condição do aquário, ele vai vir a morrer antes do tempo dele. Bom, espero que tenham gostado do nosso vídeo. Espero que ele seja apenas um ponto de partida para que os aquaristas comecem a estudar mais esse assunto que é muito importante. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer crítica, manda uma mensagem para a gente no nosso site www.aquariosobrinho.com, no Facebook da Aquário Sobrinho. Manda um e-mail que a gente responde assim que puder. Então, até a próxima. Tchau.